Olá, meu irmão, minha irmã, um privilégio estar com você nessa terceira aula com o tema Perseverança em meio às dificuldades da nossa EBD de fevereiro. Muito obrigado a você que está acompanhando essa EBD neste mês de fevereiro. Um privilégio poder servir a Deus com você. Nós vamos continuar meditando no livro de Tiago, ok? Capítulo 1, verso de número 19 a 27, para que nós possamos continuar a nossa meditação sobre perseverança. E aí, o livro de Tiago tem sido a base para a nossa EBD, e eu aconselho você a meditar no livro de Tiago. Além disso que eu estou trazendo, existem muitos outros princípios maravilhosos que podem nos ajudar no nosso dia a dia de uma forma muito prática, ok? Então, como eu sempre falo no início da aula, pega papel e caneta para que você possa anotar tudo aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus? Eu vou colocar aqui projetado para você poder acompanhar. Tudo bem? Vamos lá? Diz assim as Sagradas Escrituras: Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui nessa versão fala enganando-vos a vós mesmos, mas existe uma outra versão que fala enganando-vos com falsos discursos, ok? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quando nós olhamos para esse texto das Sagradas Escrituras, precisamos entender, queridos, que não basta simplesmente ouvir. Devemos praticar, colocar em ação a palavra de Deus no nosso dia a dia. O próprio Jesus compara aquele que ouve a palavra de Deus, somente ouve, como uma pessoa insensata, que construiu sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve e pratica, ele é chamado de sábio, e ele constrói a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Em vindo a tempestade, aquele que construiu sua casa sobre a areia é levado. A luta leva, a adversidade leva, destrói aquela pessoa, porque seu fundamento não é sólido, porque não está baseado na rocha, não está baseado na palavra. Ele não pratica, ele somente ouve. Nós vemos no nosso cotidiano muitas pessoas até mesmo abandonando a igreja, porque estavam só ouvindo. Nós vamos entender que eram somente religiosos, eles não praticavam. Você precisa praticar, que Deus não quer somente uma religião para nós. Ele quer que nós venhamos a ser seus imitadores, discípulos. O discípulo imita o mestre, imita a conduta do mestre, imita o jeito do mestre, imita o jeito que o mestre fala. Cada um do seu jeito. Pega Pedro, por exemplo, tinha o jeito dele, mas ele imitava o Senhor Jesus. Tanto é que quando Jesus foi para ser preso, Judas precisou beijar o rosto de Jesus, porque não sabiam quem era, de tão parecido que já estavam, de tanto caminhar junto, de tanto ouvir, já estavam ali
Tudo bem que Pedro ainda precisava ser lapidado. Naquele mesmo dia ainda era impetuoso, não tinha sido batizado com o Espírito Santo, não tinha experimentado uma transformação completa. Ele arranca a orelha de Malco, né? E Jesus vai lá, coloca a orelha de novo, falando, rapaz, guarda isso daí, rapaz, o que você está fazendo? Né? É necessário que o Filho do Homem padeça, né? É necessário passar por isso. Então, quando Pedro, depois de transformado, tinha o seu jeito, pregou, 5.000 se converteram. Pega Paulo, pega o próprio Tiago, que foi transformado pelo sermão da montanha da bem-aventurança. Mateus capítulo 5, leia, aquele sermão influenciou tão profundamente a vida do Tiago, irmão do Senhor, que ele, ao escrever a sua epístola, ele traz os ensinamentos, mas a prática fez com que ele vivesse os ensinamentos. É isso que eu quero que você entenda. A prática da palavra vai fazer você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém! Então, nesse texto que nós estamos estudando hoje, o apóstolo nos exorta que devemos receber a palavra com mansidão. Receba essa palavra com amor, porque ela está sendo direcionada com amor. Não ache que pelo meu jeito, às vezes de falar de forma intensa, não carrego o amor de Cristo. Eu quero declarar a palavra de Deus sobre a sua casa com amor, querido. Receba essa palavra com mansidão. Receba essa palavra como de alguém que quer o seu bem, de quer ver você vivendo coisas maravilhosas diante de Deus. Receba essa palavra com mansidão. Amém? E essa palavra que você está recebendo seja enxertada no seu coração, porque a palavra enxertada no seu coração significa que você não somente ouviu, mas você aceitou essa palavra, você ouviu e colocou e permitiu com que ela entrasse no seu coração. Ela é que vai salvar, é a garantia da salvação da nossa alma. A palavra, quando enxertada dentro de nós, é o que vai garantir, meus irmãos, a salvação da nossa alma. Somente assim, colocando a palavra em prática, aplicando a palavra no nosso dia a dia, podemos rejeitar toda imundícia e todo o acúmulo que o mundo tem. E como temos visto isso na mídia, na música, como isso tem sido, sabe, gente, algo que chega a inundar os nossos narizes com um cheiro horrível. Mas se nós quisermos viver com a fragrância de Cristo ao nosso derredor, permita com que a palavra entre no seu coração, transforme sua vida. Amém? Vamos continuar estudando. Olha o que está escrito no verso de número 22. O verso de número 22 nos exorta assim, ó. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, nesse dia, é que você tome muito cuidado com o que você ouve. Existem pregadores, doutrinas, que utilizam textos fora de contexto para motivar pessoas. Fazer de Deus um banqueiro e a igreja um negócio. Quando, na verdade, o que Deus quer é que tenhamos uma intimidade profunda com Ele. Para que esse relacionamento em intimidade gere em nós transformação através da sua palavra. A palavra não foi feita para motivar, a palavra foi feita para transformar. Se você vai se tornar uma pessoa motivada, foi porque houve transformação genuína dentro de você. Se você vai se tornar uma pessoa alegre, é porque a palavra gerou alegria dentro de você. Se você vai se tornar uma pessoa esperançosa, é porque a palavra gerou esperança dentro de você. É que a palavra transformou sua vida. Se hoje, meu irmão e minha irmã, nós temos alegria, nós temos ânimo, nós temos força, nós temos vigor, foi porque a palavra transformou, o Espírito do Deus vivo agiu dentro de nós e através disso nós temos a motivação necessária para caminhar nos dias maus, nas adversidades, nas chuvas, nos problemas, porque foi a palavra de Deus que mudou. Não é a motivação em si, não é o discurso persuasivo, é o poder de Deus, é a ação de Deus, é a palavra viva e eficaz que nos traz alegria e esperança. E com isso nós vencemos as adversidades.
Com isso nós vencemos, nós perseveramos, mas você precisa perseverar e permitir com que a palavra hoje entre no seu coração, transforme sua vida e você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Amém, querido? Aleluia. Vamos em frente. No verso número 23 fala assim, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. O que significa isso? Acompanha comigo aqui esse raciocínio. Quando você está diante do espelho, você está se vendo no espelho, quando você sai da frente do espelho, você esquece da imagem que acabou de ter. A não ser que você seja narcisista. Aí você fica com o espelho o dia inteiro diante de você, arrumando cabelo e tudo mais, né? Agora, caso contrário, se você olhou a sua imagem no espelho, imediatamente, passou um tempo, você vai esquecer. Aquele que ouve é semelhante a esse homem, que somente ao ouvir a palavra, logo se esquece dela. E quando vai, não se lembra mais. Mas aquele que pratica, aquele que persevera, aquele que põe em prática aquilo que ouviu, aquele que aplica na sua vida a palavra, tudo que ele faz é bem-aventurado. Tudo que ele faz, tudo, aquele que não é ouvinte esquecido, aquele que não é praticante, mas fazedor da obra, que obra? A transformação que Deus gera em você, esse tal será bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. Olha que coisa linda, que a palavra nos exorta, que a palavra nos chama a atenção, aquele que é fazedor, aquele que é praticante, aquele que coloca em prática, começa a viver dias maravilhosos, no meio de dias terríveis. Por quê? Quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem o problema, você está firme. Você não está sob nenhum vento de doutrina, né? Você não está ouvindo todo mundo, você não está ouvindo os falsos mestres, você não está ouvindo aquelas pregações que não vão transformar ninguém, mas você está ouvindo a palavra genuína, dita com amor, que está aquecendo o seu coração e que está gerando transformação. E quando você para todos os dias, de manhãzinha cedo, amado, separa um tempo para você meditar na palavra, seu dia é diferente. Os problemas, eles começam a ter uma outra dimensão. Quando você está balizado na palavra, você começa a declarar a palavra. Porque aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Aleluia! Então, quando você vem o problema, você profetiza. Quando vem a dificuldade, você declara a palavra. Você ora a palavra. Você vive a palavra. Quando vem alguma situação que não agrada ao Senhor, você vira as costas para o pecado, você caminha. É uma decisão diária, é uma decisão constante. Agradar a Deus é uma decisão constante, mas eu te garanto, se você agradar a Deus, se você praticar a palavra, você vai ter recompensas que você nunca imaginou na tua vida. Escute, não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais, estou falando de você ir para a glória, para você e a sua família ter a salvação garantida, para que você possa tudo te ir bem aqui enquanto você viver, mas os teus olhos têm que estar firmados no alto, no trono da glória, porque nós somos peregrinos, meus queridos, nesse mundo. Nós não vamos viver aqui, em breve o Senhor vai vir resgatar a sua noiva, mas aqueles que estão praticando, estão clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aqueles que não estão praticando, estão passando pela vida, estão perdendo oportunidades de ver milagres de Deus, coisas tremendas de parte de Deus, porque estão simplesmente passeando. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa aula de hoje, para que você possa viver o poder de Deus. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. O senhor não sabe que momento que eu estou vivendo. Meu amigo, eu posso não saber, mas eu sei o Deus que eu sirvo, Ele pode mudar a sua situação. Mudar, transformar. Mas creia, pratique a palavra. Não seja somente ouvinte, seja praticante. E você vai ver coisas lindas da parte de Deus para a sua vida e para a sua família. Amém? Vamos adiante. Quando a gente olha para o verso de número 25,
Olha que coisa linda. É o que está escrito aí, ó. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Verso número 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que esse verso está nos ensinando? O que esse versículo está nos ensinando? Se você pegar bem o verso de número 26, está escrito assim, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, religião desse é vã. O que é uma religião vã? Uma religião morta, sem efeito, sem eficácia. Ou seja, quem fica somente na teoria, quem não pratica, se torna uma pessoa religiosa somente. Aponta o dedo, condena, é melhor do que todo mundo, é religioso. Veja, quem foi que Jesus teve mais problema? Com os religiosos da sua época. As pessoas que eram conhecedoras da lei, mas não praticantes. E o que faziam com Jesus? Acusavam, perseguiam, queriam apedrejá-lo, matá-lo. Sim ou não? Agora, qual é a religião pura e imaculada para com Deus? Essa aqui, ó. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, uma religião vivida, praticada, exercitada. Não sei se você sabe, mas visitar órfãos e viúvas é um princípio de sabedoria financeira. Você sabia disso? Se você olhar toda a Bíblia, se você quiser ser uma pessoa abençoada na área financeira, ajude. Não seja avarento. Ajude os órfãos e as viúvas. Seja doador generoso. Esse é o princípio para você ter uma vida financeira abençoada. Você vai ser uma pessoa que vai ser próspera, e prosperidade não é dinheiro, meu Deus do céu, né? Precisamos dizer isso. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você ser, nada te faltar, nada te faltar, nada te faltar. Não vai faltar nada na sua casa. Você é próspero, você é próspera, tua casa é abençoada, nada vai te faltar, nada vai te faltar. Agora, a religião que vale para Deus, que é pura e imaculada, é a religião praticada. Não é a religião ouvida de teoria, é a religião praticada. Não somente de obras, mas de um coração íntegro para com Deus. Porque se você quer guardar da corrupção do mundo, o seu coração tem que estar puro. Seu coração é uma escolha diária. É uma escolha diária virar-se para aquilo que o mundo tem oferecido. O mundo tem imundície, gente, está escrito aqui na palavra. Rejeitando toda imundície e malícia. É isso que tem lá. Agora você foi chamado para viver uma vida sobrenatural. Uma vida de excelência. Uma vida abençoada. Uma vida onde a tua casa vai viver tempos de glória, tempos de bênção, baseada na palavra. Transformação, às vezes ela não é bem vista ou bem quista. Porque é um processo, às vezes, doloroso. Mas eu vou falar uma coisa para você, vale muito a pena. Não permita que sentimentos contrários à palavra habitem em teu coração. Rancor, mágoa, raiva, ira, nada disso vai dar certo. Se você olhar o texto, assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado. São sentimentos e emoções que não contribuem para a sua transformação, que não contribuem para aquilo que Deus tem para a tua vida. Portanto, irmão, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que irar está no último? Porque a gente tem que ouvir mais do que falar. São as nossas emoções, o controle das emoções. Quem dá isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na tua vida que vai fazer de você uma pessoa longânima, que vai fazer de você uma pessoa que tem equilíbrio emocional através do poder de Deus. E as emoções, a ira, a raiva, contenda, amargor, demonstra que são áreas que precisam ser tratadas.
Existem outras emoções, eu estou trazendo apenas algumas. Se submeta à palavra. Se submeta aos efeitos da palavra. Permita com que a palavra de Deus transforme sua vida, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que a palavra possa trazer essa novidade de vida para você. Que a prática da palavra possa te mostrar que novidade é essa, que dias são esses abençoados que você vai ter diante de você. Meu amado irmão, minha amada irmã, espero poder ter abençoado sua casa, sua vida, sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de vitória. Que Deus te dê uma semana maravilhosa. Que Deus possa guardar a sua casa. Que você possa praticar a palavra e ver os benefícios dessa prática. E que sua vida seja transformada. Que sua vida seja abençoada. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.